Vamos para mais uma questão, né? Pessoal, essa questão também ainda envolve o conteúdo de identificação dos átomos, certo? Então vamos aqui para a questão. Um átomo X é isóbaro do átomo de cálcio, né, que é representado pelo Ca, e é isótopo do átomo de potássio. Quantos nêutrons tem o átomo X? Então aqui a gente tem que entender primeiramente o que é, né, um isóbaro e o que é um isótopo, tá bom? Eu coloquei aqui do lado já para não perder muito tempo copiando, né? Então aqui, ó, o que são os isóbaros? O que são átomos isóbaros? São aqueles que possuem o mesmo número de massa atômica, certo? Ou seja, aquele valorzinho que é representado pelo A. Então o X, ele é isóbaro do cálcio, ou seja, o X, ele vai possuir o mesmo número de massa do que o cálcio, certo? E o que são átomos isótopos? Os átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo valor de número de prótons, ou seja, número atômico, representado pelo Z, ou seja, aquele valorzinho que fica inferior. Enquanto que a massa atômica é o A e fica na parte superior, o número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, fica na parte inferior. Então, pegamos um átomo, por exemplo, de X, ó, aqui o átomo de X. Se ele é isóbaro do átomo de cálcio, então ele vai possuir a mesma massa atômica, certo? Que é representada por A. E em um elemento, o A ele fica sempre na parte de cima. Quando você vai representar o elemento, o A, que é a massa, fica na parte de cima, e o Z, que é o número atômico, fica na parte de baixo, certo? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. O que está na parte de cima do cálcio é a sua massa, 40. E o que está na parte de baixo é o seu número atômico, que no caso é 20, significando que ele tem 20 prótons. A mesma coisa é aqui com o potássio. O número que está em cima é 39, significando que é a sua massa. E aqui embaixo está o 19, significando que é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons. Então vamos lá. Um átomo X é isóbaro do átomo de cálcio. Se ele é isóbaro, então ele vai ter a mesma massa atômica. E aqui no cálcio é 40, então aqui em cima vai ter que ser 40, certo? E ele é isótopo do elemento potássio. O que é um isótopo? É aquele que possui o mesmo número atômico, ou seja, o númerozinho que está na parte de baixo. E o número que está na parte de baixo aqui do potássio é 19. Então 19 vem para cá. Então, pronto, gente. Esse é o átomo, certo? Hipotético. O átomo X. Só que a questão está querendo o quê? Quantos nêutrons tem esse átomo X? Então você vai utilizar esta formulazinha para encontrar justamente o valor de N, que é o de nêutrons. Então vamos substituir. Tem um A igual ao número atômico mais número de nêutrons. A massa, aqui no caso, é 40. O número atômico é 19 mais número de nêutrons. Então, fazendo aqui a nossa continha, nós vamos ter 40 menos 19. Quando a gente faz essa subtração, o valor que a gente encontra é 21. Então, nós acabamos de descobrir quantos nêutrons tem o átomo X. Resposta correta, item C. Certo? Espero que tenha dado para entender também, tá bom? Um grande abraço.